Que Deus, Espírito Santo, que nos fez crer em Jesus e nos trouxe até este momento, também nos guie quando queremos meditar na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós ouvimos hoje. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, no ano passado, não lembro que mês era, eu fui com o pastor Claudir para uma reunião dos pastores do distrito, lá em Alto Barra Encoberta. Quem já foi lá sabe que não é tão longe, mas não é tão fácil de achar. E mesmo o pastor Claudir dirigindo e conhecendo o caminho e sabendo onde é que a gente tinha que chegar, nós tivemos que parar para pedir informações. Porque tem muitas encruzilhadas até chegar lá na igreja. Não existem placas indicando o caminho. E não tinha também sinal de celular para a gente colocar o mapa. E eu digo para vocês, se eu tivesse ido sozinho, eu teria que pedir muito mais informações. E provavelmente eu ia chegar muito mais tarde. Eu não sei se eu não estaria perdido até hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Hoje, a gente tem essa facilidade do mapa no celular, o GPS. Anos atrás, tinha que saber o caminho, ou pedir informação, ou, dependendo do lugar, você tinha um mapa impresso. E, muitas vezes, hoje ainda a gente corre o risco de se perder, se a gente não tiver bem corretas as informações. E a gente pode dizer que assim também é a nossa vida, especialmente a nossa vida espiritual. Sem um mapa, sem um guia, a gente não sabe por onde ir e nem onde vamos chegar. Na verdade, desde que a gente nasceu, por causa do pecado, a gente anda sem rumo certo. Nós não temos nenhuma possibilidade de sozinhos chegar ao destino seguro. Pedro, na carta de hoje, falou isso com outras palavras. Ele falou assim: antes vocês não eram povo de Deus. Então a gente estava perdido, sem rumo na vida espiritual. E no mundo que a gente vive, meus irmãos, as pessoas sempre tentaram e ainda tentam descobrir o caminho até Deus através de várias coisas. Por exemplo, tentando cumprir leis, regras, outros fazendo jejuns, vigílias, cumprindo rituais religiosos de todo tipo. Alguns tentando ter experiências místicas, ou alguns até tentando encontrar Deus por meio do conhecimento, quer dizer, estudando. E a gente pode chamar essas três coisas, resumir elas assim, Quem tenta cumprir leis para chegar a Deus é o moralismo. Quem tenta chegar a Deus por coisas místicas, experiências místicas, emocionais, é o misticismo. E quem tenta chegar a Deus pelo conhecimento, a gente pode chamar de especulação, ou especulação intelectual. Mas a verdade é a seguinte: sem aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém consegue chegar nas moradas do Pai, onde Jesus está preparando lugar, como a gente ouviu no nosso texto. No nosso texto, Jesus estava conversando com os discípulos quando? Na noite da quinta-feira santa. Jesus estava muito angustiado.
no capítulo anterior ele mesmo diz, a minha alma está profundamente angustiada. Jesus estava precisando de apoio, Jesus estava precisando de consolo, de conforto dos seus amigos ali. Mas no fim das contas, em vez de ele ser consolado, ele que consola os discípulos, ele que encoraja os discípulos, ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. E aí quando Jesus diz assim que ele vai preparar um lugar para eles e vai voltar para buscá-los, eles dizem, mas nós não sabemos para onde que o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? Bom, assim é hoje. Muita gente não sabe o caminho. E assim como acontece hoje, meus irmãos, provavelmente os discípulos estavam esperando que Jesus desse uma resposta, revelando para eles o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que cumprir, o que eles tinham que deixar de fazer para chegar até Deus e ao seu reino. E aí Jesus dá para eles uma resposta que não foi só para eles, mas para todas as pessoas do mundo, para nós também. Uma resposta muito simples e muito maravilhosa. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, então, coloquei esse título aí, né? Só Jesus é o caminho certo e a chegada segura. E agora eu quero comentar com vocês o que diz um escritor luterano. Eu já falei muitas vezes desse livro, especialmente no nosso curso de liderança, o ano passado, Espiritualidade da Cruz. Esse autor, ele não é pastor, ele é um professor, membro da igreja lá nos Estados Unidos. Ele diz assim, quando Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus estava terminando com o moralismo. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava terminando com a especulação intelectual. E quando ele diz, eu sou a vida, ele estava acabando com o misticismo. Ele estava respondendo a cada uma dessas formas que as pessoas buscam de chegar a Deus. E, diz esse autor, como resultado, por meio de Jesus, a vontade, o intelecto e o espírito são saciados e são libertos. Por isso, ou para isso, a gente precisa crer. Jesus disse, vocês creem em Deus, creiam também em mim. A gente precisa ter fé em Jesus para a gente ter essa libertação. E aqui vale uma outra observação, meus irmãos. A palavra fé, né? Muita gente hoje confunde fé com outras coisas. Fé não é só saber as coisas da Bíblia intelectualmente. Fé não é só saber aqui a liturgia do culto de cor, ou saber algumas coisas do catecismo de memória. Fé não é isso, isso seria especulação, né? Só o intelecto. Fé também não é um tipo de pensamento positivo, ou um otimismo cósmico, né? Ah, o universo vai me fazer bem e tal. Não, fé não é isso. E fé também não é uma experiência, não é eu sentir coisas, porque isso é misticismo. E ainda fé não é uma decisão de aceitar Jesus. Não. Por quê? Porque a fé não é algo que depende do que nós fazemos, do nosso esforço, da nossa força de vontade ou da nossa ação. Se eu falar assim que eu aceito Jesus, eu já estou colocando a fé nas minhas mãos, não nas mãos de Deus. Então o que é fé? É simplesmente eu confiar no sacrifício, na obra de Jesus por mim. É eu confiar que o que Ele fez lá também foi e é por mim. Então,
nós cremos em Jesus. Por quê? Porque só Ele é o caminho certo e a chegada segura. E por que Jesus é o único caminho ao Pai? Porque Ele é a verdade. Ele é a revelação suprema de Deus. Vejam, Jesus não só fala a verdade, Ele é a verdade em pessoa. Jesus é o caminho porque Ele é a vida, ou seja, Ele tem nele mesmo a vida. E Ele pode dar essa vida para todos aqueles que creem nele. Como é que nós temos a prova de que Ele tem a vida, Ele é a vida? Ora, Ele ressuscitou os mortos. E depois Ele mesmo venceu a morte e ressuscitou. Em Jesus, a gente não só conhece alguma coisa sobre Deus, sobre o Pai. Ele diz, vocês estão me vendo? Vocês estão vendo o Pai. A gente vê Deus em Jesus. Quando a gente vê na Bíblia e ouve as obras de Jesus, as palavras de Jesus, nós estamos vendo e ouvindo as obras e as palavras do próprio Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que dizem ver Deus fora de Cristo. Essas pessoas, vocês podem ter certeza, elas não encontraram e não estão vendo o Deus verdadeiro. Elas estão vendo alguma coisa da sua imaginação. Ou talvez até um espírito maligno, porque o diabo, Jesus mesmo diz, os apóstolos também engana as pessoas, às vezes até se vestindo de anjo de luz. Então, repetindo, não há como ver Deus fora de Jesus. Jesus é a revelação encarnada de Deus. Então, meus irmãos, só Jesus é o caminho certo e a chegada segura. E olha só, enquanto a gente está caminhando aqui nesse mundo, junto com Jesus, rumo à nossa salvação, Ele faz uma promessa incrível para a gente. Olha o que Ele diz. Em verdade, eu digo a vocês que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus quer dizer com isso? Vocês entenderam? Ele está dizendo que nós vamos fazer obras maiores do que as que Ele fez. Que obras são essas? Muita gente acha que Jesus está falando assim, vocês vão andar sobre a água como eu andei, vocês vão ressuscitar pessoas, vocês vão curar a gente. Deus de fato pode dar esses poderes para nós, mas quais são as obras que Ele está falando aqui? As obras que os cristãos, os crentes em Jesus vão fazer, são todas aquelas atividades por meio das quais outras pessoas vão ser libertas do poder do diabo. Vão ser libertas da escravidão, do pecado e da morte eterna. Ou seja, tudo que eu e vocês fizermos para outras pessoas conhecerem e crerem em Jesus, essas são as obras que Jesus está falando. Ou seja, é colher aquilo que Jesus plantou, preparou. Ou seja, Ele nos envolve na formação daquilo que a gente fala no credo, na formação, na construção como pedras vivas da Santa Igreja Cristã. No seu ministério aqui no mundo, meus irmãos, Jesus caminhou pelo mundo pregando cerca de 3 anos e meio. Ele conseguiu reunir um grupo pequeno de discípulos, os 12 mais alguns. Não era tanta gente. Agora, os seus discípulos, e depois todos aqueles que vieram depois dos discípulos, incluindo nós vamos fazer uma pesca de pessoas muito maior do que Jesus pôde fazer, porque Ele viveu aqui pouco tempo e num lugar específico. Depois que Jesus subiu ao céu, que nós vamos lembrar daqui a alguns dias, e derramou o seu Espírito Santo sobre os discípulos, o poder de Jesus para dar a luz da sua verdade para as pessoas, o poder de Jesus para dar a vida verdadeira para as pessoas, começou a se espalhar por toda a terra. Como?
pela atividade dos cristãos. Pelos cristãos que começaram a ir pelo mundo e onde foram, levaram o Evangelho. Em outras palavras, através de nós, meus irmãos, e dos cristãos de todos os lugares, de todos os tempos, Jesus continua perdoando pecados, chamando pessoas à fé, fazendo o seu reino crescer. Quando a gente fala de Jesus para alguém, seja na nossa casa ou em qualquer lugar, quando a gente prega e ensina a palavra de Deus, quando a gente dá testemunho de Jesus, quando a gente batiza pessoas, nós estamos levando o milagre da fé para as pessoas do mundo. E o mundo vai sendo evangelizado. Jesus chama vocês e eu. Ele nos dá o seu Espírito. E Ele nos capacita para quê? Para que através de nós, como sua igreja, Ele possa continuar fazendo os seus maiores milagres. Quais são os maiores milagres que Jesus faz através da gente, como cristãos, como sua igreja? Gerar a fé no coração das crianças, quando elas são batizadas. Levar alguém a crer em Jesus quando ele ouve a pregação do Evangelho. Mas veja, quando ele ouve, ou quando ele lê, mas para ele ler ou ouvir, vocês e eu temos que fazer essa pregação chegar nos seus ouvidos, chegar aos seus olhos. E ainda, outra obra que Jesus faz através de nós, consolar e fortalecer os desesperançados com a certeza da vida eterna em Jesus. Sabendo então que só Jesus é o caminho certo e a chegada segura, aí nós vamos entender o que Jesus disse no final do nosso texto. Eu vou ler de novo, versículo 13 e 14. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu darei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus está dizendo aqui? Muita gente entende, está vendo? Se tiver fé, peça tudo que você quiser e Deus vai te dar. Não, não é isso que ele está dizendo. Em outros lugares da Bíblia também não é isso que a Bíblia diz. O que é pedir algo em nome de Jesus? É pedir algo que Jesus mesmo pediria, conforme a vontade dele e do seu Pai. Lembram quando ele foi preso, como é que ele orou? Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A gente ora no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus não está dando para nós, meus irmãos, uma fórmula mágica para a gente usar para pedir tudo que a gente deseja, né? Então, seria um abuso a gente usar esse versículo para justificar nossos pedidos egoístas, para pedir coisas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao seu reino. Jesus não está dizendo para usar o nome dele, por exemplo, para pedir artigos de luxo, obter honras humanas ou ganhar na loteria. Não é isso que Jesus está dizendo. Lembrem, a maior vontade de Deus é que todas as pessoas conheçam o seu Evangelho e sejam salvas. Então, tudo que nós vamos pedir em nome dele tem que ter a ver com isso. Ele está convocando a gente a pedir que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, quando a gente vai orar, a gente tem que pensar, isso que eu estou pedindo vai glorificar Deus? Vai honrar Jesus? E ele está querendo que a gente peça uma coisa importante, que ele fala num outro texto, que Deus envie mais e mais trabalhadores para recolher os frutos para a vida eterna. A gente está pedindo que o reino deste... Desculpe,
o reino do príncipe desse mundo, que é o diabo, seja derrubado. A gente está pedindo que os cativos, os que estão ainda escravos do pecado do diabo, sejam libertados. A gente está pedindo que os cegos espiritualmente vejam e os mortos espiritualmente ressuscitem. Então, meus irmãos, crendo que só Jesus é o caminho certo e a chegada segura, nós vamos orar sempre honrando Jesus, pedindo tudo aquilo que contribui para a sua maior vontade entre nós, que mais e mais pessoas conheçam Jesus e creiam nele, e saibam, como a gente já sabe, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ele use a gente como instrumentos, canais do seu evangelho para as pessoas que passam pela nossa vida enquanto estivermos aqui no mundo. Meus irmãos, voltando ao começo, quando nós viajamos nos dias de hoje, mesmo com um mapa ou com um GPS, a gente ainda pode se perder. Eu, nesse ano que eu fui para Brejetuba, teve uma vez que eu me perdi. Eu botei o mapa, e o mapa me mandou, não sei por onde, eu acabei lá no terreiro de um sítio lá, né? Aí tive que pedir informação até pegar o caminho certo para Brejetuba. Então, a gente ainda pode se perder aqui no mundo, né? Agora vejam, no caminho para a vida eterna, não há como se perder e a chegada está garantida para todos nós. Porque nós sabemos, nós cremos que está escrito aí, que só Jesus é o caminho certo e a chegada segura. Por isso, convido vocês, fiquem neste caminho, venham sempre aqui ser fortalecidos nesse caminho, porque o caminho é certo, o caminho não é fácil. Jesus diz, né, o caminho para o céu é estreito, mas ele é certo, e a chegada é absolutamente certa e segura. Que Deus nos ajude a gente crer nisso e a gente transmitir isso para as pessoas. Vamos ler juntos? Só Jesus é o caminho certo e a chegada segura. Amém. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos porque nós não estamos perdidos, mas temos em Ti a direção segura para o Pai. Fortalece a nossa fé, para que confiemos somente em Ti, e não em nossas obras, pensamentos ou sentimentos. Conduz-nos cada dia pelo Teu caminho, consola-nos em nossas angústias e usa-nos como Teus instrumentos para levar outros a conhecerem a Tua salvação. Ensina-nos a pedir conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino cresça entre nós. Permanece conosco em toda a nossa jornada, até o dia em que chegarmos com segurança às moradas eternas que Tu estás preparando para nós. Amém. Que Deus nos conceda permanecer sempre neste caminho.